Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão comentada sobre o tema nacionalidade Banca CESP. E além de publicar o vídeo gratuitamente para todos vocês, como eu sempre faço diariamente aqui no YouTube, tá? Lembro que o vídeo fica como gabarito remissivo, um gabarito comentado para quem adquire a Sala Virtual de Estudos em Direito Constitucional. A minha plataforma de estudos em Direito Constitucional, com acesso vitalício, pagamento único, acesso vitalício, onde eu organizo as aulas do YouTube por tópicos da CF 88, questões comentadas, selecionadas e comentadas por mim na plataforma, tá? PDFs de direito constitucional e muito mais ali. Enfim, sempre estou ali colocando alguma novidade na sala virtual de estudos de direito constitucional. Lembrando que você acessa pelo Google e também pelo seu celular, tá? Então basta fazer ali a aquisição, pagamento único, acesso vitalício a um verdadeiro, manual virtual de direito constitucional, onde constantemente, diariamente, eu estou inserindo e produzindo conteúdo no âmbito da matéria, tá? Afinal de contas, um dos objetivos, uma das missões, melhor dizendo, da Editora Atualizar é produzir, organizar e distribuir conteúdo de qualidade, seja gratuitamente no YouTube, como nós estamos fazendo aqui, seja através lá da publicação da Sala Virtual de Estudos em Direito Constitucional, o meu verdadeiro manual virtual de Direito Constitucional. Então vamos lá, questão de número 2, tema nacionalidade, Tribunal de Justiça do Ceará, técnico judiciário, CESP 2014. Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta, considerando o disposto na CF. Ok, professor. Então, marcar a afirmativa correta de acordo com a Constituição Federal. Exatamente. Letra A. Aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato. Não, a regra do português equiparado presente no parágrafo 1º do artigo 12 é equiparar ao brasileiro naturalizado e não ao brasileiro nato, tá? É só fazer a leitura e a interpretação aqui, do artigo 12, parágrafo 1º. Vejam só, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, lá em Portugal, obviamente, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Professor, a Constituição não fala se é o brasileiro nato ou naturalizado. É o brasileiro naturalizado, tá? Então, atenção aqui, eu tenho que lembrar que na interpretação doutrinária, jurisprudencial, a equiparação não é com o brasileiro nato, mas com os brasileiros naturalizados, ok? Então, aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato? Não, inerentes ao brasileiro naturalizado e se houver reciprocidade, né? Tá faltando aqui também a questão da reciprocidade. Então, olha só, o Brasil confere aos portugueses que cá vivem determinados direitos equiparando-os aos brasileiros naturalizados. O que precisa acontecer lá em Portugal? Lá em Portugal eu preciso ter a reciprocidade. Caso contrário, o Brasil não pode instituir, essa equiparação aos brasileiros naturalizados. Entenderam? Então, Portugal instituiu para os brasileiros que lá vivem. O Brasil instituirá para os portugueses que cá vivem. Ou seja, é a regra do português equiparado. Mas o português vai ser equiparado a qual brasileiro? Ao brasileiro nato ou ao brasileiro naturalizado? Ao brasileiro naturalizado. Compreenderam? É a regra do português equiparado, artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Então, não posso marcar a letra A como sendo a resposta, não é a afirmativa correta.
Vamos lá, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que cometer crime contra a vida do presidente da República. Tem isso no parágrafo 4º do artigo 12? Não. Eu não vou ter a perda da nacionalidade do brasileiro que cometer crime contra a vida do presidente da República. Gente, quando que um brasileiro perde a nacionalidade brasileira? Primeira situação, inciso 1 do parágrafo 4º, quando houver o cancelamento da naturalização por sentença judicial. Sentença de quem, professor? Da Justiça Federal. É só lembrar que compete ao juiz federal, está lá no artigo 109, inciso 10 da CF 88, tá? E quando a gente fala aqui, ó, dessa questão da perda da nacionalidade brasileira, o parágrafo 4º, ó, o artigo 12, parágrafo 4º, é um dos mais importantes, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial de quem? Do juiz federal, artigo 109, inciso 10, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ok? Então, o brasileiro naturalizado pode ter a sua nacionalidade cancelada por uma decisão da Justiça Federal? Sim, obviamente, ele perde a nacionalidade brasileira. Agora, eu vou perder a nacionalidade brasileira também, atenção, ó, eu vou perder a nacionalidade brasileira se, em regra, eu optar por outra. Peraí, professor. Quer dizer que se eu optar por uma outra nacionalidade, né? Eu, em regra, vou perder a nacionalidade brasileira? Sim. Basta fazer a leitura do inciso 2, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 2. Adquirir outra nacionalidade. Regra geral, então. Então, em regra, quando um brasileiro adquire outra nacionalidade, vai perder a nacionalidade brasileira. Ah, mas espera aí, professor, é absoluta essa perda da nacionalidade? Não existem ressalvas? Aí que está. Existem duas ressalvas. Então, regra geral, perderá a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, exceto ressalvados, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então imagine que o ordenamento jurídico de um outro país te reconheça como nacional daquele país em razão de uma questão sanguínea, por exemplo, em razão de uma questão de parentesco. É o que acontece, por exemplo, no ordenamento jurídico italiano, é o que acontece, por exemplo, no ordenamento jurídico alemão, japonês. O critério preponderante nesses países é o critério sanguíneo, é o ius sanguinis. Aí parem para pensar, eu sou descendente de italianos, eu sou descendente de alemães, eu sou descendente de japoneses. Que culpa eu tenho se o ordenamento jurídico dos países mencionados me reconhecem como um nacional daquele país por uma razão sanguínea, por uma razão de parentesco? Seria muito injusto eu perder a nacionalidade brasileira por optar por essa nacionalidade, tendo em vista que existe esse reconhecimento originário, ok? Então, quem opta pela nacionalidade de um outro país em razão de um reconhecimento originário do ordenamento jurídico do outro país não perde a nacionalidade brasileira, beleza? Então percebam a primeira ressalva. E a segunda ressalva, professor, quando que a pessoa também não vai perder a nacionalidade brasileira? Quando ela for optar, mas em razão de uma imposição, ou seja, não é livre e espontânea vontade dela. Ela está sendo obrigada a se tornar naturalizada naquele país onde está, seja como condição para permanência no território, seja para o exercício de direitos civis, trabalhar, por exemplo. Então vejam só, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos B.
de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Entenderam? Podem marcar, viu? Podem estudar o artigo 12, parágrafo 4º, o CESP, as bancas examinadoras de uma maneira geral, mas sobretudo o CESP e Sebrasp adoram, amam de paixão, né, essa questão referente à perda da nacionalidade brasileira. Então, qual que é a regra geral? Se você optar por uma outra nacionalidade, você vai perder a brasileira. Você só não perde a brasileira se for um reconhecimento originário do ordenamento jurídico do outro país ou se for uma imposição do outro país. Então, se é imposição, você não está optando, você está sendo obrigado, né, a se naturalizar, a adquirir a nacionalidade daquele outro país como sendo uma condição para a sua permanência naquele território ou como sendo uma condição para o exercício de direitos civis, dentre eles, por exemplo, né, o direito de trabalhar, ok? Então, uma questão extremamente importante aí, o artigo 12, parágrafo 4º da CF 88. E o caso do naturalizado é óbvio, né? Se tem uma decisão da Justiça Federal, no âmbito da competência do juiz federal, artigo 109, inciso 10, cancelando a naturalização, a pessoa deixou de ser brasileira nata e voltou a ser estrangeira. É perda da nacionalidade brasileira. Mas percebam que os casos previstos na Constituição não tem nada a ver com a letra B. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que cometer crime contra a vida do presidente da República? Nada a ver, tá? Vamos lá, ó, letra C. O que a gente tem aqui na letra C, ó? É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito. Gente, cargo de juiz de direito é privativo de brasileiro nato? Claro que não. Os cargos do judiciário que são privativos de brasileiro nato são os seguintes, ó. Os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do STF tem que ser brasileiro nato? Tem. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E atenção, ó, por decorrência, existem outros cargos do Poder Judiciário onde você precisa ser brasileiro nato. Exemplo, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Quem é o presidente do Conselho Nacional de Justiça? O presidente do Supremo. Logo, presidente do Conselho Nacional de Justiça é privativo de brasileiro nato. Ah, professor, o presidente e o vice-presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, também são escolhidos dentre ministros do Supremo. Exatamente. Logo, presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, também são cargos privativos de brasileiro nato. Entenderam? Existem cargos privativos de brasileiro nato que são cargos por decorrência. Agora, o que é muito importante em um concurso público? Você lembrar da listagem feita pelo artigo 12, parágrafo 3º. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato, professor? Presidente e vice-presidente da República. Além disso, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Compreenderam? Ó, uma questãozinha que pode surgir num concurso CESP, Sebrasp, ou até mesmo num concurso da FGV. Ok, professor. O ministro de Estado da Defesa é privativo de brasileiro nato e ele chefia os oficiais das Forças Armadas. Tudo bem que o chefe maior é o presidente da República, que também é brasileiro nato, ok? Então parem para pensar, ó. O ministro de Estado da Defesa, que chefia os oficiais das Forças Armadas, é um cargo privativo de brasileiro nato. E aí vem o concurso, uma questão do CESP, Sebrasp ou uma questão da banca FGV, por exemplo, e pergunta o seguinte: e o ministro das Relações Exteriores? O ministro das Relações Exteriores é um cargo privativo de brasileiro nato? Percebam que ele não está explícito no parágrafo 3º do artigo 12. Mas parem para pensar. Quem chefia a carreira diplomática?
Ora, quem chefia a carreira diplomática é o ministro das Relações Exteriores. Logo, ele precisa ser um cargo privativo de brasileiro nato? Sim. No entendimento majoritário da doutrina, sim. O ministro das Relações Exteriores precisa ser um brasileiro nato, porque ele é o chefe da carreira diplomática. E não bastasse ele ser o chefe da carreira diplomática, inciso 5, tá? Eu tenho que lembrar que existe uma analogia. Se o ministro da Defesa, que chefia os oficiais das Forças Armadas, é brasileiro nato, o ministro das Relações Exteriores, que vai chefiar a carreira diplomática, também precisa ser. Agora, ó, isso é uma questão interpretativa, tá? Sempre faça esse tipo de questão por eliminação, porque nós já tivemos concursos públicos onde eles consideraram o ministro das Relações Exteriores como não sendo privativo de brasileiro nato. É aquela questão literal, onde o examinador copia e cola os incisos do artigo 12, parágrafo 3º, entenderam? Então sempre faça essa questão por eliminação. Na hora que aparecer ministro das Relações Exteriores, toma cuidado, faça a questão por eliminação. Ó, mas a letra C, é privativo de brasileiro nato cargo de juiz de direito? De jeito nenhum, tá? Vamos lá, ó, letra D de dado. O que a gente tem aqui na letra D? Opa, peraí que eu fui demais aqui, ó. Letra D de dado, ó. Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe estrangeira, se o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Então eu tenho um pai brasileiro com uma mãe estrangeira que tem um filho no exterior e o pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Brasileiro naturalizado, gente? Claro que não, né? Brasileiro nato. Então, ó, a letra D é a resposta? Não, professor, a letra D não é a resposta da questão. Isso mesmo, tá? Aí nós temos agora, ó, a letra E. Vejam só a letra E aqui, ó. O Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. E aí, Distrito Federal e municípios podem ter símbolos próprios? Sim, é a resposta, tá? É justamente aqui, ó, o artigo 13 da Constituição, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º, olha só. Artigo 13, né? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Aí tem os símbolos da República Federativa do Brasil, ó. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais, ok? Símbolos da República Federativa do Brasil. Parágrafo 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, ó, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios? Claro que sim. Então, o município tem os seus próprios símbolos? Claro, ó. Por isso que Belo Horizonte, tá? Tem a bandeira do galo como símbolo, o hino do galo como símbolo oficial, tudo referente ao Atlético são símbolos oficiais do município de Belo Horizonte. Brincadeirinha, tá? Eu só não queria perder aí a oportunidade de fazer uma brincadeirinha com os meus alunos atleticanos, afinal de contas, né? O professor é atleticano, tá? E também com os meus alunos do outro lado da lagoa, tá? Mas enfim, então a gente tem aqui, ó, a letra E como sendo a resposta. E só, eu esqueci de comentar aqui, ó, a letra D de dado é o artigo 12, inciso 1º, a linha B. Olha só como que a letra D está errada, né? Não é brasileiro naturalizado, a criança vai ser brasileira nata, ó. São brasileiros natos. B, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Então, ó, resposta da letra, da questão de número 2, ó, a resposta é realmente a letra E. A letra D completamente errada, a letra C completamente errada, B e A idem, beleza? Então, ó, questão de número 2, da presente bateria CESP, nós temos a letra E
como resposta. Gente, muito obrigado, tá? Não esqueça o like, se inscreva no canal, o engajamento de todos vocês é muito importante, tá? Quem quiser fazer parte lá da Sala Virtual de Estudos em Direito Constitucional, eu super recomendo, é um único pagamento, acesso vitalício, você vai poder acessar sempre tudo que eu faço de Direito Constitucional, porque eu sempre estou ali organizando e colocando alguma coisa nova na Sala Virtual de Estudos. É como se fosse uma publicação permanente ali, tá? E tem o Seja Membro também do canal, tá? Seja membro do canal aí, ó. Tem um botãozinho abaixo do vídeo, Seja Membro. Lá eu tenho aulas exclusivas para quem é membro do canal. Tem uma aula por dia, uma live por dia. Você paga tão somente R$ 7,99 por mês. É uma espécie de Netflix constitucional. Lembrando que depois, tá? Eu vou abordar outras disciplinas e sobretudo as disciplinas específicas, né? E essas outras disciplinas que eu sempre ministro aulas aí também em termos de concurso público, tá? Então, ó, 3 recados finais. Primeiro, deixa o joinha se gostou da aula, inscreva-se no canal e faça parte do Seja Membro ou da Sala Virtual de Estudos ou tudo junto e misturado. Gente, obrigado, até o nosso próximo vídeo com a questão de número 3 da presente bateria.